Doutora, eu vou iniciar, porque eu já fiz uma propaganda sobre a presença da senhora aqui. Não é bem uma propaganda, mas eu já fiz avisos, dei informação de que a senhora estaria aqui e que ia falar de um assunto que está repercutindo em todo o Brasil, nas redes sociais, que essa questão do pente fino que a Previdência Social está realizando nos benefícios de aposentadoria por invalidez. É só aposentadoria por invalidez ou também o pente fino também é para outros tipos de aposentadoria? E as pessoas estão preocupadas. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Jocélio, o pente fino, que vai ser realizado, está com previsão para ser iniciado no mês de março, vai ser nas aposentadorias por invalidez. O INSS pretende cortar, aliás, cortar não, pretende analisar, fazer perícia médica de mais de 800 mil benefícios. Com isso, o governo pretende, com os cortes que serão feitos, o governo pretende economizar mais de 5 bilhões de reais. E a gente sabe, Jocélio Leite, que é muito importante falar sobre esse assunto, porque a gente sabe que as perícias do INSS nem sempre elas são justas. Eu tenho muitos clientes mesmo, que estão totalmente inválidos e não passam na perícia do INSS. Eu tenho muitos clientes que nos pentes finos do INSS acabam perdendo seus benefícios e a gente tendo que ir à justiça, para fazer nova perícia e para reativar o benefício, Por quê? Porque o INSS não faz uma perícia justa. Então, para que as pessoas possam se preparar para esse benefício, aliás, para esta revisão, que a gente chama de pente fino, para que as pessoas possam ficar cientes do que precisam fazer, a gente está falando sobre o assunto no programa de hoje, e esperamos que seja esclarecedor para você que recebe a aposentadoria por invalidez e que poderá ser chamado para o pente fino. Como é que vai ser feita essa avaliação? O governo, o INSS pretende chamar todos os que são beneficiados pela questão do auxílio-doença, todos, por aposentadoria por invalidez, desculpa aí. A princípio, ele vai chamar só 800 mil, mas tem mais de 800 mil pessoas que são aposentadas por invalidez. Sim, mas ele vai chamar pelo menos 802 mil pessoas para fazer novas perícias. Aí, é exatamente isso. Eu quero saber qual o critério que eles vão adotar para chamar. Por exemplo, eu vou chamar aqui 10 pessoas aqui do Assaré, um exemplo. 10 pessoas que são aposentadas aqui do Assaré. Quais são os critérios? Vai ser aleatoriamente? Ele vai chamar aleatoriamente? Não, o critério é para as pessoas que estão há 2 anos ou mais sem fazer perícia. Porque, assim, o benefício da aposentadoria por invalidez é aquele benefício que se dá à pessoa que é totalmente incapacitada para qualquer atividade e que não possa, aliás, para a atividade habitual dele, Como, por exemplo, o agricultor. A única coisa que ele sabe fazer na vida é a agricultura. Então, ele está totalmente impossibilitado para exercer o seu ofício e a perícia médica constatou que essa pessoa está totalmente incapaz e que não pode ser reabilitado para outra profissão. Então, a aposentadoria por invalidez se dá nesse caso. Você está totalmente impossibilitado de trabalhar no seu ofício e você não tem condições de ser reabilitado para outra função. Essas pessoas, a própria lei diz que de 2 em 2 anos tem que renovar a perícia. Mas essas perícias muitas vezes passam 3, 4, 5, 10 anos. Tem gente que passa até mais recebendo benefício sem fazer perícia. Quando esses pentes finos vêm, eles, a partir mais ou menos de 2018, 2019, começaram os pentes finos gerais.
que abarcaram muitas pessoas e muitas pessoas acabaram perdendo, porque tem muita gente que se recupera ao longo dos anos, né? E não passa mais em perícia. Ao mesmo tempo, Jocélio, tem muitas pessoas que são cortadas do benefício injustamente. Por quê? Porque o INSS marca muitas perícias para um dia só. O perito ele não analisa de maneira adequada, né? Não analisa como deveria analisar. E também existe a dureza do INSS. O perito também é limitado. Então, infelizmente, muitas pessoas perdem seus benefícios injustamente e ficam na fila da miséria. Por quê? Porque as pessoas não têm mais condições de trabalhar, sabe? E a gente vê isso acontecer todas as vezes que tem pente fino. Esse pente fino que vem aí, que está com a data mais ou menos de início, é para o mês de março, ou seja, as pessoas só têm final de janeiro e fevereiro para se preparar para o benefício, e o INSS vai chamar. Prestem muita atenção, porque o INSS vai chamar pelos meios legais, que são a caixa de mensagem do seu telefone, sabe? Se o seu telefone for cadastrado lá dentro do INSS para receber o WhatsApp, pode ser mandado uma mensagem do WhatsApp para você. Se você tem e-mail, pode ser chamado por e-mail, pode ser notificado por e-mail. Se nada disso você tem, também você tem que ficar abrindo a plataforma do Meu INSS, porque você pode ser também notificado pelo Meu INSS. Se você não tem nada disso, e o INSS não sabe, não tem, por exemplo, nem o seu endereço correto, porque muitas vezes as pessoas mudam de endereço, de cidade e tudo, e não fazem a atualização nos cadastros do INSS, então o INSS pode chamar até mesmo pelo Diário Oficial. No caso, muitas pessoas passam batido, não são chamadas, porque, aliás, são chamadas, mas não se dão por notificados porque não alcançam aquela notificação. Quem não alcançar aquela notificação poderá ter o seu benefício suspenso. Por quê? Porque muitas vezes você vai ao seu banco, o seu benefício está suspenso, o seu pagamento não foi feito, aí você se obriga a ir no INSS. Chegando no INSS, você pode descobrir que o seu benefício ele está bloqueado ou está suspenso porque você foi notificado, mas não compareceu. Ou seja, o INSS não tem o condão de saber se você recebeu ou não a notificação. Ele manda, você se vira. Se você não recebeu ou não soube, não foi, não compareceu, então, infelizmente, o benefício ele pode ser suspenso por um tempo, enquanto você aparece no INSS para regularizar, né, marcar perícia e fazer a perícia para tentar regularizar o seu benefício. Sabe? Doutor, e aquelas pessoas que poderão ser injustiçadas, como a senhora já falou, porque eu acredito que sim, né? Sempre. Que muitas pessoas vão ser injustiçadas, vão ser cortadas. Ou aquelas pessoas que se sentirem injustiçadas, como proceder para poder ir buscar os seus direitos e reverter essa situação do corte? Bem, Jocélio, nós temos essa experiência lá já há longos anos. Todos os pentes finos do INSS são cortados fraudes, são cortados pessoas que realmente não podem mais ficar com benefício porque recuperaram a saúde, e são cortadas pessoas que continuam doentes, que continuam incapazes de trabalhar. Essas pessoas que continuam doentes, que sabem que não vão conseguir enfrentar a vida porque estão incapacitadas para tanto, elas devem procurar um advogado previdenciarista. Meu povo, prestem bem atenção nisso. Não procurem o advogado que faz tudo, não procurem o advogado criminalista, não procurem o advogado... Você tem que procurar a sua especialidade, aquilo que você está precisando, mesmo porque
os advogados que vão para outras áreas, eles não vão, não vão receber. Eu acredito que não, porque isso é uma coisa muito técnica. Então, procure um advogado previdenciarista, advogado que tenha muita prática e que possa trabalhar bem dentro da sua demanda. Procure, porque esse advogado vai lhe orientar bem direitinho o que precisa ser feito e ele vai fazer da melhor maneira para você. Nós temos, graças a Deus, em todos os pentes finos que já aconteceram, em todos os cortes do governo federal, quando tiram realmente muitos benefícios das pessoas. Então, em todos os cortes, a gente tem o condão, graças a Deus, de ter recuperado muito, muito, muito benefício. Mas através, geralmente, da justiça. Alguns a gente consegue administrativo, sabe? Alguns nós conseguimos. Mas a grande maioria só se conserta na justiça. Aí tem as pessoas que vão ser chamadas, e tem outras que faz mais de 2 anos que não estão, que não fazem perícia, que não podem ser chamadas. Aí, daqui a pouco, a gente vai explicar para vocês quais são as pessoas que não podem ser chamadas para perícia. Tá. Isso é importante. Agora, sim, para dar um exemplo mais bem claro, você, quando estiver doente, você está com problema de uma dor numa perna, num osso, ou, enfim, está com problema de algum no coração. Então, você tem que procurar um especialista naquilo. Então, se você... a mesma coisa é o caso se você for cortado, né, da Previdência Social por algum motivo, você deve procurar um especialista em Previdência Social. Porque você vai procurar um cara que é especialista criminal, ele não vai fazer o serviço direito. Então, procure um especialista da Previdência, só para deixar mais claro. Mas, doutora, quais são os casos que não vão ser chamados? Me diga aí. Jocélia, existe a garantia legal para algumas pessoas que recebem benefício de aposentadoria por invalidez, de que elas não vão mais nunca ser submetidas à perícia. Aquela pessoa que recebe aposentadoria por invalidez, que completa 60 anos, a partir da data do aniversário dela, ela não pode mais ser chamada para fazer perícia. Aquela aposentadoria, ela se torna definitiva, mesmo sendo aposentadoria por invalidez, aquela pessoa não poderá mais ser chamada. Também tem aquelas pessoas que, por exemplo, tem uma doença, claro, definitiva e foi aposentado por invalidez e que tem 55 anos de idade, mas recebe o benefício de aposentadoria por invalidez há 15 anos ou mais. Perceba-se o seguinte aqui. Essa pessoa pode ter começado com auxílio-doença, que é o normal da Previdência Social. E depois essa aposentadoria, aliás, esse auxílio-doença ter sido transformado em aposentadoria por invalidez. Essa pessoa pode juntar o tempo de auxílio-doença com o tempo de aposentadoria por invalidez. Se somar os 15 anos e ela já tiver 55 anos de idade, não pode mais ser chamada. A aposentadoria se torna definitiva. E também para os casos daquelas pessoas que foram aposentadas por invalidez por conta do HIV, ou seja, pessoas portadoras de AIDS que foram aposentadas por invalidez, a partir da data que elas foram aposentadas, elas não podem mais ser levadas para revisão. Aquele benefício se torna definitivo. São esses 3 casos que a gente traz para vocês, que são os casos que não podem mais passar por pente fino do INSS de maneira nenhuma, a não ser que tenha sido através de fraude. Aí, por fraude, pode entrar a qualquer tempo, mas por perícia não pode. E também, Jocélio, eu quero alertar as pessoas para o seguinte: nós estamos no mês de janeiro. O que vocês precisam fazer, vocês que são aposentados por invalidez, vocês que estão com 2 anos ou mais, que não são chamados para perícia médica.
não sabem se vão ser chamados, porque a totalidade não chama nunca. Então, você tem que ficar atento ao chamado do INSS. Mas antes que esse chamado chegue, você tem que ficar preparado. Você tem que se preparar, e a preparação é com documentação médica. Jocélio, essas pessoas, eu aconselho que façam exames, sabe? Que guardem consultas, que guardem laudos antigos e confeccionem, mandem confeccionar laudos novos. Façam uma revisão no seu médico, peçam para fazer um laudo. O laudo ou atestado sempre tem que ter o CID da doença, que é o código que está lá está lá no Código Internacional de Doenças, sabe? Que é o CID que a gente chama. Esse CID da doença deve sempre estar no seu atestado ou no seu laudo. E a doença deve ser descrita também. O que aquela pessoa está sentindo, como é que ela está vivendo, sabe? Que aquela doença o incapacita total, né? E permanentemente para qualquer trabalho. Se essas pessoas que ainda estão incapacitadas tiverem uma boa documentação médica, tem uma possibilidade muito grande de chegar no dia da perícia médica e ter a sua perícia aprovada. Mas tem muitas pessoas que estão totalmente incapacitadas, são levadas, às vezes, até nos braços para a perícia médica e não levam um atestado. O perito médico do INSS não tem possibilidade de aprovar uma perícia quando a pessoa não leva documento médico. Porque ele vai analisar a pessoa, claro que vai, mas ele também é obrigado a analisar a documentação que a pessoa leva consigo. Então, eu gosto muito de trazer essa informação. Como já levei para todas as minhas redes sociais, sabe? Para o meu YouTube, para o meu Instagram. Isso tem que ser feito. É o que salva muitas perícias, é uma documentação médica feita, bem feita e com responsabilidade. Uma documentação atual, e você também leva a antiga para corroborar o que o médico está dizendo no atestado ou no laudo que ele vai fazer para a pessoa levar no dia da perícia. Então, é muito importante tudo isso. Exames, atestados, consultas, receita azul para quem toma remédio controlado, né? Tarja preta e tudo. Tudo isso é muito importante, Jacélio. Contigo Tá a palavra. certo. Doutora, tem uma pessoa que mandou lhe fazer uma pergunta, e eu vou fazer essa pergunta. Essa pessoa está sintonizada comigo, com certeza, lá em Juazeiro do Norte. Sim. Ela disse o seguinte: Jocélio, eu vivo sofrendo com problema de coluna. Eu tenho um problema, ela tem um lado das costas lombar mais alto do que o outro. E ela disse que sofre muito com esse problema. E ela às vezes não consegue trabalhar. Ela trabalha fazendo faxina nas casas e tal. E já trabalhou, evidentemente, de empregada e não pode se aposentar porque ela não tem a contribuição suficiente. Sim. Mas ela é trabalhadora, continua trabalhando, mas ela disse que sofre muito. Como é que ela pode fazer para dar entrada no benefício por invalidez? Como é que ela pode fazer? Tem que saber primeiro se ela paga o INSS. Porque uma coisa é benefício assistencial para aquelas pessoas que não são amparadas pela Previdência Social, porque elas não têm contribuição, não são seguradas da Previdência Social. Então, existe o benefício assistencial, que não é da Previdência Social, é da assistência social, mas é gerido, né, administrado pela Previdência Social. Se caso ela é contribuinte, ela pode fazer o pedido de auxílio-doença, né, que é o benefício por incapacidade temporária, e esse auxílio-doença, ele se dá a partir de um atestado médico, porque hoje, até para a gente marcar uma perícia, tem que ser iniciando com ateste médico, que é o nome que a gente dá, o apelido, ao benefício de auxílio-doença, né,
auxílio por incapacidade temporária. Então, a primeira coisa que ela deve fazer, organizar a documentação médica, se ela é segurada do INSS. A documentação médica, principalmente para quem é doente da coluna, é necessário, muito necessário, se faz exames dessa coluna. Então, você vai em um especialista, né, ortopedista, um traumatologista, a depender do seu caso, que eu não conheço ainda, e ele vai solicitar os exames de imagem, sabe, os exames necessários para identificar a sua doença. Com isso, no dia do atendimento, para verificar o exame, se ele vê que a pessoa tem uma invalidez, uma incapacidade, mesmo que seja temporária, certamente, a pedido da pessoa, o médico vai laudar, né, fazer um laudo ou um atestado, porque aí diz qual a diferença? É o nome que eles botam lá. Eles botam laudo médico. Geralmente no laudo médico eles fazem uma discriminação maior, eles falam com mais, sabe? Eles fazem uma coisa, um documento maior, mais bem feito, com todos a descrição da doença. E geralmente o atestado é mais menorzinho, sabe? Mas todos dois têm o mesmo condão de mostrar ao perito, na hora da perícia, a doença daquele paciente. Então, é assim que começa. Primeiro, saber se ela é assegurada. Segundo, os documentos que comprovem a doença. Exames, atestados, consultas. Depois disso, meu conselho sempre é: procure um advogado previdenciarista. Porque se você for diretamente para o INSS, ou se você for diretamente para o aplicativo do INSS, infelizmente, hoje em dia, as pessoas se atrapalham muito e não conseguem fazer com propriedade, Jocélio, porque aquilo ali é um trabalho técnico. Muitas pessoas chegam aqui no meu escritório com o benefício negado simplesmente porque pegou a documentação e jogou no INSS e pensava que era só assim que fazia. Mas eu costumo dizer que o meu INSS, para muitas pessoas, é uma casca de banana. Está ali para você dar entrada sozinho e seu benefício ser negado com a facilidade danada. Então, eu não sei como é o nome dela, mas você, que deverá estar nos assistindo, que é a senhora dessa pergunta, faça esses passos que eu lhe falei. Procure primeiro documentar a sua doença. Depois, tem que saber também, né? Eu não sei se a senhora é segurada. Se não for e a sua doença for totalmente incapacitante definitiva, você pode entrar com pedido de benefício assistencial ao deficiente. Tá. Essa pessoa ela não tem trabalho fixo, né? Ela não tem trabalho fixo. Ela trabalha fazendo limpeza numa casa e tal, faxina e tal. Ela não tem carteira assinada, né? Então, se ela não contribui, como é que faz? Se ela não contribui individualmente, né? Não se ela é faxineira, ela não é agricultora. Então, ela deve procurar saber com o médico sobre a possibilidade, né, de ele dar um atestado, ele verificá-la para ver se ela é totalmente incapacitada. Eu acho muito difícil, porque ela faz faxina, então ela não é incapacitada. Mas para pessoas que são totalmente incapacitadas, que não são seguradas do INSS, como eu falei, é o benefício assistencial quem vai amparar, Jocélio. Para ela, infelizmente, seria auxílio-doença que ela não tem direito. Tá. Para ela ter direito, ela tem que começar a pagar o INSS. E ela pode pagar de várias maneiras, inclusive só com 5% do salário por mês. No caso, se ela abrir o MEI ou se pagar como dona de casa, porque é contribuinte facultativo de baixa renda. Como facultativo de baixa renda, ela só vai pagar 70 e poucos reais por mês. E pagando um ano, depois de um ano, ela já pode começar a pedir os benefícios
né? No caso, o auxílio doença, só com 1 ano de contribuição. Ah, agora eu entendi. Tá bom, eu vou explicar ela bem direitinho. Ela deve entrar em contato, evidentemente, com você. Agora sim, tem uma pessoa aqui que está me insistindo em fazer uma pergunta. Aliás, já fez a pergunta. Ela quer saber se a senhora vai falar do BPC Loas hoje. Hoje não dá mais tempo, vai ficar para quinta-feira, tá? Não vai dar tempo, porque a gente precisa de mais tempo para falar sobre o BPC Loas. Tem uma pessoa que, inclusive, já é sua cliente. Eu acho que ela já até ligou, né? Para você para falar sobre os problemas que ela tem. Agora, tem uma pergunta aí, ó, Alisson Canuto. Então, bota na tela aí para a doutora ler. Vamos lá. Dá para ler aí, doutora? Tira me tira da tela, que ela vê, só ela vê. Já li. Ela está perguntando se ela tem direito ao auxílio-doença por ter endometriose profunda. É claro que se você sabe que essa doença te incapacita, independentemente de ser incapacidade temporária ou definitiva, você vai, se você é contribuinte do INSS ou é empregada, né, se você é segurada do INSS, você pode sim pedir ao seu médico para atestar a sua doença, juntar com os exames que você tem. E se essa doença te incapacita, né, você pode passar uma perícia. Mas, claro, Jocélio, que eu tenho que abrir os olhos da pessoa é o seguinte: você só recebe auxílio-doença se você passar, se você for aprovado na perícia médica. Tem pessoas que são totalmente incapacitadas e demoram muito a passar nas perícias. Então, eu não posso dizer que você vai passar porque você tem endometriose profunda, mas eu posso dizer que você vai requerer e vai ser periciada, né, por um médico perito federal do INSS. Se for aprovado, você vai sim receber o seu auxílio-doença. Se for aprovado e se for segurado do INSS. Não posso esquecer dessa parte. Opa, tá mudo, não estou escutando. Não está escutando? Como Agora é que está aí, Alisson Canuto? Tá? Tá me ouvindo? sim. Tá me ouvindo, doutora? Muito bem. É Luiz Fernandes. Eu até perdi aqui. Ele pergunta aqui, Luiz Fernandes. Boa tarde, Jocélio. Gostaria de saber da doutora sobre o meu caso, que eu tenho problema de lúpus e trabalho como auxiliar de serviços gerais. Aí agora, no mês de agosto do ano passado, dei entrada, mas devido não ter mandado a documentação certa, meu benefício foi bloqueado diretamente. Aí eu quero saber se eu posso recorrer para fazer nova perícia. Tenho meus laudos, tudo certinho, meus exames e minhas receitas. Quer saber se ela pode recorrer. No caso aí, Jacélio, a gente só sabe analisar esse recurso, aliás, recorrer, né? Porque é complicado recurso dentro do INSS para benefícios por incapacidade, a não ser que ele tenha passado na perícia e tenha tido algum problema que a gente acha que resolve administrativamente. Mas, assim, pelo tempo que ele falou, eu acho que já deve ter passado o prazo do recurso. Mas eu teria que analisar, sabe, fisicamente, o processo físico dele. E se por acaso ele se sente incapaz, ele tem uma doença, né, que é uma doença complicada, que ele precisa fazer um tratamento tão complicado como é o tratamento de lúpus, e tem crises e tudo, ele pode também judicializar. Porque se ele judicializar e der certo na justiça, aí ele pode receber, inclusive, a depender, claro, do processo e a depender do que o perito falou e da decisão do juiz, ele pode até receber desde o início.
Tá. Então, se ele quiser entrar em contato, eu posso verificar a situação dele. Não tem como eu responder sem verificar, né, os papéis, o processo dele, sem entrar lá e ver como foi perícia, como foi a questão do segurado e de tudo. Ele falou benefício bloqueado. Então, eu fiquei curiosa para saber se foi concebido e bloqueado ou se ele está confundindo. Pode ter sido indeferido, não sei. Só sei analisando. Mas eu estou aqui às horas. O nome não é ele, não. Tá aqui o nome Luiz Fernando, o nome dela é Vanderlânia. Vanderlânia. Ela vai entrar em contato, diz ela que vai entrar em contato, tá? As ordens, viu? Vai entrar em contato. Bom, tá aí. Eu não sei, eu acho que eu não tenho mais perguntas aqui, e nós vamos deixar para falar do BPC Loas no próximo programa, porque nós já estamos aqui adiantada a hora. A doutora já está com 40 minutos aqui no nosso programa. Doutora, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação. Aquelas pessoas que me pedem o seu contato, eu estou mandando, tá certo? E quando termina o programa, é todo mundo, ei, me passa o contato da doutora e tal, eu passo, tá bom? Eu queria lhe agradecer mais uma vez, mandar um abraço aí para todos que fazem a Rádio Campus FM, meu amigo M. Filho, Tony Vieira, né? Um abraço em Dogival, um abraço aí em todos os campos salenses, tá certo? A cidade maravilhosa, bonita, linda. Eu acho Campos Sales muito bonito, muito plano, né? Eu já falei isso. E dizer, doutora, que muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez por participar do seu programa. Isso realmente é muito importante, porque a gente tem que levar para as pessoas os esclarecimentos sobre tudo que acontece no INSS. Eu achei muito bom a gente trazer esse tema hoje, porque isso é uma coisa que está na iminência de acontecer. E eu tinha que trazer para vocês tantos esclarecimentos de que isso vai acontecer, que você pode entrar neste corte, né, nesse pente fino, como também queria trazer para vocês, como a gente falou, como é que você se prepara para enfrentar o pente fino. Ademais, né, eu só quero agradecer a Jocélio Leite, o Anderson que está aí do seu lado também, que dá um aparato danado a gente. Não esquece de mandar para mim, viu, Anderson? Essa gravação também. Um abraço ao doutor Edgar, que faz parte aqui do escritório de advocacia Gomes Lins, a doutora Carolina, viu? M Filho, amanhã no programa de M Filho nós estaremos na Rádio Campus FM, e Tony Vieira, todo mundo, um abraço para a Dogival Lins também, todos os meus clientes, todo o povo de Campos Sales e do Assaré, Jocélio Leite. Até o próximo programa, com a graça de Deus e Nossa Senhora.